eu comecei a palestrar. Eu falei assim, cara, eu tenho um talento. Eu descobri cedo que eu tinha um talento para falar, para angariar a atenção das pessoas. Eu falei, cara, vou usar isso. Aí eu olhei e falei assim, professor, vou ser professor. Quando eu vi o salário do professor, eu falei, cara, acho que eu não vou ser professor não. Porque eu sempre fui muito ambicioso. Eu falei, vou ser consultor. Aí eu fui olhar o que o mercado... Eu fui perguntar para as pessoas que eu respeitava muito. Eu falei, o que você acha de um consultor? Ah, consultor... Isso tem 20 anos, né? Consultor não sabe nada. O consultor vai lá, fica dando pitaco. Eu falei, pô, não gostei da fama do consultor. Eu falei, deixa eu ver o que é palestrante. Aí eu fui ver palestrante. Aí tinha uns caras, né? Aí eu fiquei olhando e falei, porra, legal, né? Tinha uns caras Cortella, tinha uns caras bons, né? E todo mundo admirando os caras. Falei, não, pô, Mário Sérgio Cortella é sensacional. Eu falei, pô, tá aí. Eu vou ser palestrante. Eu vou ser palestrante. E aí comecei a entender o que o palestrante fazia, né? Eu fui na trilha para começar a entender. E de fato consegui. Né? Então, poxa, os NPS dos treinamentos são muito bons, a gente tem média 9.7, 9.8, poxa, super legal, a gente performa junto de grandes empresários em palcos, né? A gente acompanha junto e as notas são tão altas quanto. Eu falei, pô, então aqui é um caminho. Só que aí, Dema, eu comecei a descobrir como é que o palestrante ganhava dinheiro. Ele vendia dia. Então eu vendia os meus dias para o Sebrae, para o Senac, para as empresas de consultoria. E eu via que os caras davam uma pancada de 200, 300 mil e me dava 2 mil. Eu falei, pô, não tá legal. Eu sou o palestrante, a empresa vai lá e vende, eu vou lá, faço e ganho 2 e ele ganha 200. Eu falei, não tá legal. Mas digno, né? Mérito deles. O que eu fiz? Eu montei o Instituto Vendas em 2015. Falei, agora eu vou ter a minha gravadora, vou ter a minha empresinha para entregar. E aí, Dema, eu comecei a ver uma coisa muito difícil, que era ir lá vender, voltar para casa, fazer tudo e ir lá entregar. Eu tinha um e-mail fake do financeiro. Era financeiro@institutovendas.com. Aí eu falei, não, manda pro meu financeiro. Aí eu voltava lá e respondia como Rodolfo. Nunca existiu o Rodolfo. Eu ficava com medo do pessoal me ligar. Eu falava, olá, tudo bom? Segue a nota fiscal do treinamento do Malavota. Aí, assinado Rodolfo. E eu falei, aí voltava pro meu, falei, fulano, recebeu o e-mail do Rodolfo? Ah, recebi sim, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu falei, não, manda pro Rodolfo. Aí eu ia lá, respondia com o Rodolfo. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, vou ter um desafio. Vou ter um grande desafio, porque eu vou ficar a vida inteira vendendo a janta e comprando almoço, vendendo a janta e comprando almoço. Então eu falei, cara, eu sou ruim disso. Eu vou arrumar um sócio, né? Foi aí que... Porque eu quero... Entendeu? Eu falei, cara, eu não quero isso não. Tá muito ruim. E detalhe, eu ia lá, entregava o treinamento, tirava um notaço, Dema. E ficava depois pensando assim, cara... o que eu vou vender para esses caras de novo, Dema? Porque eu tinha que vender mais. Aí eu ia lá, vendia o treinamento e voltava para casa. Engraçado. E o cara falava assim, adorei, quero te ver de novo. Eu falei, eu volto. Aí eu voltava. Quando eu voltava, eu falava as mesmas piadas, as mesmas coisas. E o pessoal começou a ficar assim, quero mais você não. Porque você vem aqui e fala a mesma coisa que você já falou. Ih, rapaz, eu tenho que arrumar um produto para... Aí eu entendi que tem o digital. Mas encurtando a história, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu não tenho todas essas skills. Não tenho. Sendo muito sincero com você. A do estratégico, por exemplo, hoje é meu sócio lá, Gustavo Mota. Porque ele é o super cara... estratégico. Super estratégico. Falei, Mota, segura essa aí. No tático, eu vou bem na liderança. Carismático, tal, levo, mas esqueço de cobrar, esqueço de acompanhar, então já não sou um bom líder. Mas no operacional você faz um golaço. Tremendo. Joga a bola pra mim que eu Meu faço irmão, gol. pode jogar, eu brinco pro pessoal, pode me botar no palco, azar de quem vem depois, né? Joga lá que eu vou arrasar. Então se você parar para pensar, eu como sócio, né, e fundador lá do Grupo Mola, eu sou um ótimo operacional, cara. E tá tudo bem. Tá tudo bem? Não sei, é uma pergunta agora. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É assim, ó. O que acontece? Depende da maturidade da empresa.
Boa. Né? Então tem empresa que a maturidade dela, você tem que ser o Rodolfo mesmo do financeiro, né? E o Malavolta do palestrante e a Customer Experience lá da Maria. Tem empresa que a maturidade está maior, que você precisa trazer outras pessoas que têm os skills que você não tem, né? Que é no caso da tua atual empresa, que você trouxe uma pessoa que é estratégico, deve ter outras pessoas que fazem ali o tático e você fala, ó, deixa eu fazendo gol. Sim. Né? No fim, o sonho das pessoas é conseguir focar naquilo que ela mais gosta. Né? Então, o Dema especificamente, eu gosto do operacional, mas nem tanto. Eu sei que eu posso agregar muito no estratégico. Perfeito. Né? E eu gosto de dar palpite no tático. Então eu fiz a mesma coisa, trouxe um sócio, o sócio é excelente no tático, excelente no operacional, deixa ele tocar. Perfeito. Então eu começo a me desvincular para ir para o estratégico. Legal. Né? Então, cara, ó, é o seguinte, eu faço a jogada. Sabe aqueles desenhos de futebol americano? Ó, você vai para cá, que você vai para cá, que você vai para cá, confia em mim. Agora vai aí pro jogo você. Né? Aí quando a pessoa volta, você fala assim, cara, falei pra você ir para aquele lado, você não foi, né? Brincadeira. Mas o cara vai falar, mas a estratégia foi sua, né? Isso aí. Mas faz total sentido, Mas tem alguns momentos que você precisa usar a máscara do operacional, alguns momentos que você precisa usar a máscara do tático, alguns momentos que você precisa usar a marca do estratégico. Nosso tempo acabou, mas eu quero deixar um exemplo típico. Vai. A Avianca está passando por vários problemas financeiros. Acho que ela quase quebrou, quase entrou em recuperação judicial. Acho que no Brasil nem existe mais. Sim. Só que em um determinado momento, eu lembro que há 10 anos atrás eu estava voltando da Colômbia para São Paulo. Eu estava com os clientes da Samsung. E aí eu fui entrar num voo Bogotá-São Paulo. Quando eu estava no voo, eu vi que apareceu um tiozinho de cabelo branco, velhinho já, e falou assim pra aeromoça ali, falou, ó, pode ir pra dentro do avião que eu mesmo pego os passaportes. Começou a pegar. Um por um passaporte. Era o dono da Avianca. Uau. Aí eu entrei dentro do avião, sentei ali. Quem é que foi fechar todos os dispositivos das malas? Foi ele. Ele fechava e perguntava, você quer uma água, quer um café? Então eu olhei aquilo e falei assim, cara, que legal. O cara é o estrategista, bem provável, o CEO, mas ele se fez de operacional, porque naquele momento ele falou, cara, é aqui que eu vou dar um descanso pro meu funcionário, é aqui que eu vou ver se eu ainda tenho esse traquejo, é aqui que eu vou mostrar que eu tenho a barriga no balcão. Muitas vezes, no tempo de Samsung, eu falava, deixa eu vender. Aí entrava lá para vender. Isso era algo que era mais que um treinamento, né? Eu tenho certeza. Né? Você ia lá, esquentava a barriga ali e falava, cara, deixa que eu sei fazer operacional também. Que legal. Não tem nenhum problema de fazer operacional de vez em quando, mas cada um tem seus papéis. Né? Então eu acho assim, para você expandir em vendas, igual você falou e ensinou pra gente aqui sabiamente, tem que investir na base. Isso aí. Tem que saber contratar. Tem que dar qual é o tiro de curto, de médio e de longo prazo onde você pode chegar. Mesmo sabendo que nem todos chegarão lá, mas se você não dá visão, não der uma esteira, a pessoa ela se perde. Tem que saber treinar e tem que também gastar energia ali e sempre renovar conhecimento e assim por diante, né? E captar talento, Dema, assim, para mim é a maior crença, é captar o talento, manter o talento, reter ele, obviamente, e entender que as pessoas estão cada vez mais preparadas para sucesso.